E aí, galera, antes de mais nada, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo. Como é que tá? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô gravando aqui no domingo de Páscoa, então uma feliz Páscoa aí também, seja lá em que momento você estiver assistindo. Espero que tenha sido um dia muito bom para você e para sua família, que as coisas estejam bem por aí. Bom, a gente vai começar hoje a estudar a análise gráfica, tá bom? E a análise gráfica é o seguinte, ela tem uma pequena parte teórica, que são nomes que vocês têm que entender, e tem que aprender também a como escrever as respostas. Só que a maioria é aplicação mesmo, exercícios contextualizados que a gente tem que interpretar e tudo mais. Mas como a base de tudo é a gente saber a teoria, hoje vou resolver um exemplo que é puramente teórico, não tem contexto nem nada, e nas próximas aulas a gente trabalha mais coisas contextualizadas, tá bom? O exemplo é esse aqui, eu peguei do livro de vocês, da página 57. É um exemplo resolvido, talvez já esteja resolvido no livro de vocês, no meu tava. Mas mesmo assim é bom vocês pegarem a resolução comentada, porque eu falo a linguagem mais parecida com o que a gente está vendo em sala, acho que vocês vão se sentir mais à vontade assim. Mas também se você quiser ler lá no livro as soluções, tentar entender, fica à vontade. Aqui é o seguinte, ele fala que a gente tem o gráfico B, que está no plano cartesiano, x, y, vocês já trabalharam algumas coisas no plano cartesiano lá na matéria do Clayton, de funções, e que a gente consegue observar aqui. O formato do gráfico é esse aqui, ó, é um formato que não é nem a função afim, que é uma reta, e nem a função quadrática, que é uma parábola, é como se fossem duas parábolas, né, misturadas, mas também não necessariamente são duas parábolas. Mas enfim, é um gráfico que não necessariamente a gente conhece e a gente não sabe qual função que originou ele nem fala. O que a gente precisa é saber responder as perguntas referentes a esse gráfico, que a gente consegue responder só de bater o olho no plano cartesiano que ele está. Beleza? Vamos ver algumas perguntas assim. Vamos lá. Letra A. Determine as imagens de x igual a menos 6 e x igual a 3. Vamos ver o que significa esse nome imagem. Eu escrevi aqui, ó. Imagem é o valor de y que se relaciona com determinado valor de x. Então, se ele está pedindo, por exemplo, a imagem de x igual a menos 6, ele quer saber qual é o valor de y que se relaciona com x igual a menos 6. E qual é o valor de y que se relaciona com x igual a 3. Vamos voltar lá no gráfico. Ó. X igual a menos 6, está aqui, ó, x igual a menos 6. Pelo gráfico, o valor de y que se relaciona com esse x igual a menos 6 é o menos 1. Ó. Eles estão se relacionando aqui pelo gráfico. Menos 1 está se relacionando com menos 6. E ele tinha pedido qual se relaciona com x igual a 3 também, qual é a imagem do 3. Então, no gráfico, o 3 está batendo aqui, ó. Então, a imagem do 3 é o menos 4. É o valor de y que se relaciona com 3. Tá legal? Então, esse nome imagem, grava aí. Imagem é o valor de y que se relaciona com o x que ele está falando. Imagem de menos 6 é y igual a menos 1. E imagem de 3 é y igual a menos 4. Você vai achar esses valores olhando para o gráfico. Beleza? Menos 1 e menos 4. Tá aqui, ó. A imagem de x igual a menos 6 é y igual a menos 1. E a imagem de x igual a 3 é y igual a menos 4. Esse é o primeiro nome que vocês têm que saber da teoria. O que significa imagem. Beleza? Então, a imagem é sempre o valor de y. Geralmente, a gente pode pensar assim, ó. As imagens estão no eixo y e o domínio está no eixo x. O domínio é o x e a imagem são os y, que se relacionam com o domínio. Beleza? Aí, logo em seguida, vem a pergunta do domínio, né? Que eu já adiantei. Determine o domínio de f. Se a imagem são os valores de y, que se relacionam com os x's, o domínio são todos os valores de x, que estão se relacionando com alguém lá na função. Eu até escrevi aqui, ó, você pode copiar, anotar em algum lugarzinho se quiser. Domínio é o conjunto de todos os valores de x, que a gente chama de eixo das abscissas, que estão sendo projetados na função. Então, olha só, se você observar essa função aqui, os valores de x que estão sendo projetados, deixa eu ver se eu consigo fazer um voltar aqui, rapidinho, só para tirar aquelas... Pronto, só para tirar as anotações que eu tinha feito. Então, como ele está falando do domínio, são todos os valores de x que estão se relacionando com o gráfico. Então, você vê que o primeiro valor de x que se relaciona com o gráfico é esse aqui, ó. É o menos 6, é o primeiro que está aparecendo no gráfico.
E aí, ó, todos esses valores de x estão se relacionando ali com algum y no gráfico, todos esses, ó, até o 8. Ou seja, esse gráfico está sendo analisado do x igual a menos 6 até o x igual a 8. A gente chama isso de domínio. São os valores de x, é o intervalo de valores de x para os quais o gráfico está existindo. Então, o gráfico está existindo de menos 6 a 8. Vamos lá, ó. Nesse caso, o domínio da função f é o intervalo de menos 6 a 8. Aqui cabe uma outra coisa interessante. A gente aprendeu na matéria passada como é que a gente escreve intervalos. E a gente viu esse esqueminha dos colchetes, ó. O colchete normal significa que eu estou contando com o próprio número. Então, eu estou dizendo que é o intervalo que vai de menos 6 a 8, contando com menos 6 e com 8. Porque perceba, o menos 6 está se relacionando no gráfico. E o 8 também está se relacionando no gráfico. Ambos têm alguma relação aqui. Tá bom? Então, você tem que colocar os dois, colchete normal. Ok? É assim que a gente escreve a resposta, tem que ser com os colchetes. Por isso que a gente aprende primeiro os intervalos reais para depois estudar a análise gráfica, porque essa aqui é a linguagem dos intervalos reais. Bom, vamos lá. Determine o conjunto imagem. Perceba que aqui ele pediu apenas duas imagens, a imagem do menos 6 e a do 3, são os valores de y, que se relacionam com esses dois x. Quando ele pede o conjunto todo imagem, você vai falar todos os y que estão sendo relacionados no gráfico. Então, assim como o domínio, a gente pegou todos os valores de x que estavam sendo relacionados, a gente viu que do menos 6 até o 8 eram os valores de x. No caso da imagem, a gente vai pegar todos os y que estão sendo relacionados. Então, agora vai do menos 4, todos esses estão se relacionando com alguém, ó, até o 5. Todos os valores de menos 4 até o 5 estão sendo relacionados em algum momento aqui no gráfico. Eles estão em alguma altura aqui do gráfico, se relacionando com algum x. Então, é do menos 4 até o 5. O menos 4 está contando e o 5 também. Então, vai ser o colchete normal nos dois. Vamos lá, ó. Menos 4 até o 5, ambos com colchete normal. Esse vai ser o conjunto imagem. Beleza? Então, só resumindo, o que a gente tem de interessante aqui? Imagem é o valor de y que se relaciona com x. Domínio são todos os valores de x que estão se relacionando com o gráfico. E o conjunto imagem todo são todos os valores de y que estão se relacionando com o gráfico, tá bom? Então, domínio são os x e imagem são os y. E você tem que lembrar de usar a linguagem dos intervalos, com os colchetes. Fala onde começa, onde termina e se está contando ou não com eles. Vamos para a próxima parte dos exercícios. Letra D e letra E. Letra D. Determine o valor máximo e o mínimo de f. Isso é legal porque isso tem um pouco a ver com a matéria de função quadrática, né? Que até escrevi aqui, ó. Os valores extremos da função, que são o máximo e o mínimo, costumam ser chamados de y do vértice. Vocês estudam isso lá na parábola, lá na função quadrática. Nesse caso, esses valores seriam os y igual a 5, o máximo, e o y igual a menos 4, o mínimo. Quando você estuda a função quadrática, como ela é apenas uma parábola, ou ela tem um máximo, se ela for assim, ó, aí ela vai ter um valor máximo aqui, ou ela tem um mínimo, se ela for assim, ela vai ter um valor mínimo aqui. Só que você vê que esse gráfico nosso é a junção de dois desses, né? Ele tem duas curvaturas. Deixa eu de novo apagar aqui o que eu fiz a caneta. Pronto. Então, ele tem duas curvaturas. Como ele tem duas curvaturas, ele vai ter um valor máximo aqui em cima, que é o mais alto de todos, e um valor mínimo, que é o mais baixo de todos. O valor mais alto é o y igual a 5, e o valor mais baixo é o y igual a menos 4. Esse aí a gente chama de y's do vértice. São os valores de y que se relacionam com o máximo ou com o mínimo. Foi o que eu dei de resposta, ó. Y do vértice igual a 5 seria o máximo, y do vértice igual a menos 4 seria o mínimo. Na função quadrática a gente só tem um y do vértice, porque a gente só tem um máximo ou um mínimo. Nesse gráfico a gente tinha os dois, beleza? Se o gráfico tiver, sei lá, 3 curvaturas, ele vai ter 3. Pode ser 2 máximos e um mínimo, 2 mínimos e um máximo, sei lá. Ele vai ter 3 pontos extremos, ok? Só uma observação. Que lá na função quadrática vocês veem o x do vértice também, né? Aqui eu perguntei o valor máximo e mínimo. O valor da função é o y. Então o valor máximo é o y do vértice, ou o mínimo. Agora tem o x do vértice. O x do vértice seria os valores de x que te levam a esses valores máximos ou mínimos. Eu escrevi aqui, ó. Os valores de x que se relacionam com os vértices são chamados de x do vértice. Então, por exemplo,
Apesar do exercício não ter perguntado, acho legal comentar isso. Ó. Aqui a gente viu que o máximo acontece no y igual a 5, seria o y do vértice. Só que esse y igual a 5, ele ocorre quando o x é 2, é menos 2. E esse y igual a menos 4, que é o mínimo, ocorre quando o x é 3. Então, o menos 2 seria um x do vértice, no caso do vértice 5, e o 3 seria outro x do vértice, no caso seria do vértice menos 4. Então, teria 2x do vértice para 2y do vértice. Beleza? Isso aí você pode aplicar lá na função quadrática. Lá na função quadrática vocês têm a fórmula, né, do x do vértice, do y do vértice, e só tem um de cada. Você só tem que saber identificar de qual que você está falando. Quando ele perguntou o valor máximo é o y, qual o valor que te leva ao máximo é o x, tá bom? Fica essa dica aí para vocês na outra matéria. Outra pergunta. Determine os valores de x para os quais y é zero. Isso a gente chama de zeros da função, ou raízes da função. Lá na função quadrática a gente costuma igualar a zero e utilizar a fórmula de Bhaskara. Como aqui a gente não sabe se é uma função quadrática, que função que é essa, a gente apenas tem que dar uma olhada e ver em quais valores de x que a função está dando zero. Eu consigo observar que são nesses aqui, ó. São os pontos onde o gráfico passa no eixo x. Aqui o y está sendo zero, aqui o y está sendo zero também, e aqui também, ó. Tem 3 lugares onde o gráfico está batendo no zero. Perceba que nesses 3 lugares o gráfico está passando aqui pelo eixo x, porque o y vale zero, tá bom? Menos 5, 1 e 7. Vamos lá, as respostas, ó. Esses são os valores de x, onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. Isso ocorre em x igual a menos 5, x igual a 1 e x igual a 7. Está aqui, menos 5, 1 e 7. São os pontos onde o gráfico vai... Aqui, ó, são os pontos onde o gráfico vai tocar o eixo x. Nesses pontos o y vale zero. Tá bom? Ok. Já vimos mais duas coisas importantes. Ó. Zero da função significa o valor de x para o qual o y é zero. Tá bom? Também chama de raiz da função, se quiser. E o máximo e mínimo, que são chamados de y do vértice, o valor máximo, e x do vértice, o valor de x que te leva ao máximo. Tá bom? Últimas duas perguntas.